Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre calorimetria. Nessa aula, nós vamos falar sobre calor latente. Só para lembrar vocês que nós estudamos dois tipos de calor. Nós estudamos o calor sensível, que é quando não há mudança de estado físico da matéria. E nós estudamos também o calor latente, que é quando há mudança de estado físico da matéria. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre esse tipo de calor, que é o calor latente, que é quando há mudança de estado físico da matéria. Bem, se você quiser acompanhar todos os vídeos dessa série de aula, inclusive falando sobre calor sensível, aí na descrição do vídeo tem um link onde você pode clicar, vai ser direcionado a uma playlist que tem todos os vídeos dessa série de aulas, com exercício, exemplos, teoria e etc. Tá bom? Vamos falar um pouco aqui sobre o calor latente. Pessoal, o calor latente, ele ocorre quando não há mudança de estado físico da matéria. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui um cubo de gelo, por exemplo. Não está havendo mudança de estado físico, é só gelo. A partir do momento que o gelo começa a derreter, aqui eu tenho mudança de estado físico da matéria, tá bom? Um recipiente com água, aqui não está havendo mudança de estado físico da matéria. Mas a partir do momento que eu forneço calor a essa água e ela começa a ferver, aí eu tenho a mudança de estado físico da matéria. E aqui eu tenho, né, depois que a água ferve, ela vira vapor. Então, aqui só o estado sólido, não há mudança de estado físico da matéria. Nesse caso, eu uso o calor sensível. O calor sensível, ele é calculado com essa equação, né, que é o Q-macete, tá bom? Aqui está havendo mudança de estado físico da matéria. Então, nesse caso, eu uso o calor latente, que é calculado por essa fórmula aqui, tá? O Q-mala. Aqui só água. Água, não há mudança de estado físico da matéria, então eu uso o Q-macete. Aqui está havendo mudança de estado físico da matéria, a água está fervendo, então eu uso o Q-mala. E aqui só vapor, Q-macete, tá bom? Eu quero destacar aqui para vocês uma coisa importante. Quando está havendo mudança de estado físico da matéria, a temperatura permanece constante. Por exemplo, aqui para a água, isso aqui ocorre a 0 graus Celsius, que é o gelo derretendo ou água congelando. Para a água fervendo, isso aqui vai ocorrer a 100 graus Celsius. Para essas duas condições, gelo derretendo, né, água congelando, 0 graus Celsius, não há mudança de temperatura, tá bom? Já aqui, água fervendo, não vai haver mudança de temperatura. Já aqui, por exemplo, todos os valores com temperaturas menores que 0 graus Celsius, né, até lá próximo do zero absoluto, por exemplo, estado sólido, tá bom? Pode haver mudança de temperatura. Aqui, essa variação de temperatura vai de 0 a 100 graus Celsius para água líquida, de 0 a 100 graus Celsius, tá bom? Observem comigo o seguinte, né, que com o calor latente, Q-mala, não há variação de temperatura, ou seja, não há o ΔT aqui, é só Q igual a ml. Já para esse caso aqui, que é o Q-macete, observe que tem um ΔT. Esse ΔT, como nós bem sabemos, representa a mudança de temperatura, tá bom? Então, calor sensível, Q-macete, há mudança de temperatura, mas não há mudança de estado. Q-mala, há mudança de estado, mas não vai haver mudança de temperatura. Tá bom, pessoal? Deixa eu revisar aqui uma coisa para vocês importante, que são os estados físicos da matéria, que é isso aqui, ó. Uma revisão importante, né? Por exemplo, a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Passagem do estado líquido para o estado de vapor, chamamos de evaporação. Quando o vapor está se transformando em líquido, nós chamamos isso de liquefação. A passagem direta do estado sólido para o gasoso, sublimação, e a volta do gasoso para o sólido, ressublimação, tá bom? É importante que vocês também tomem nota disso aqui, deixem anotado no caderno, porque vez ou outra nós vamos estudar, pelo menos, a passagem, né, do estado sólido para o líquido, líquido para o sólido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido e etc. Então, é importante que tenha isso também anotado no caderno de vocês, beleza? Uma das informações que é muito usada nesse tipo de problema é esse gráfico aqui. Eu coloquei como exemplo a água, tá bom? Aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho a quantidade de calor. E aqui é a evolução da água em relação à mudança de temperatura. Vejamos só, por exemplo,
de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. Aqui macete ou quimala? Aqui vai ser quimacete. Está aqui a fórmula. Já aqui, de 0 graus Celsius, a água passa a ser sólido e líquido, ou seja, gelo e água, né? Ele vai continuar até se transformar toda essa quantidade em água. Aí, ó, de 0 até 100 graus Celsius, passa a ser só líquido. Aqui, pessoal, tem os dois, né? Tá mudando de estado, do estado sólido para o estado líquido. Então, vai ser o quimala, tá bom? Aqui só é estado líquido, então é o quimacete. Quando chega em 100 graus Celsius, a água começa a evaporar. Então, ela deixa de ser líquido para estar no estado gasoso. Então, aqui em 100 graus Celsius, a água começa a evaporar e vai ficar usando o quimala até toda ela evaporar. Depois que ela evapora completamente, nós voltamos a usar o quimacete, tá bom? Então, aqui, estado sólido, quimacete. Sólido e líquido, quimala. Estado líquido, quimacete. Líquido e gasoso, quimala. Só gasoso, quimacete. Bem? Então vamos continuar aí nossa discussão. Bem, eu preciso falar um pouco mais sobre essa equação, que é o quimala, né, que é para calor latente, quando está havendo mudança de estado físico da matéria, e eu preciso dizer a vocês, informações importantes, tá bom? O que é a quantidade de calor latente, que é dada em calorias. Uma caloria equivale a 4,18 joules, essa informação já foi passada para vocês. A massa é o M, tá bom? Que é dado em gramas. Alguns problemas também pode ser dado em quilogramas, tá? E o L, pessoal, é o calor latente. Isso aqui é uma constante. Ele é dado em calorias por grau Celsius. E eu queria que vocês tomassem nota disso aqui também, que é informação muito importante. Olha só. O calor latente, pessoal, deixa isso aí no caderno, que é informação importante, tá bom? Olha lá. O calor latente é um tipo de energia que está associada à mudança de estados da matéria. Então, toma nota disso aqui. Deixa guardado aí no caderno, que é informação importante também para vocês, beleza? E dá uma pausa aí no vídeo e anota isso aqui também, que é importante para vocês, beleza? Então, ele é uma constante, então eu trouxe aqui algumas informações a respeito do calor latente para vocês também deixarem anotado aí. Por exemplo, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por gramas. O calor latente de fusão do ferro, 64 calorias por grama. O calor latente de fusão do alumínio, por exemplo, 95 calorias por grama. O calor latente de solidificação da água é menos 80, do ferro menos 64 e do alumínio menos 95. É só mudar o sinal, tá? Já para a vaporização e a liquefação, a substância, a água, vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, para a água, 540. A liquefação, menos 540. Para o ferro, 1508. A liquefação, por exemplo, por sua vez, menos 1508. E para alumínio, 2500. E a liquefação, menos 2500. Toma nota dessas informações também, são informações importantes, tá? Geralmente são dados do problema, mas é importante ter essas informações no caderno, beleza? Então, pessoal, considere comigo aqui esse exemplo hipotético que eu tenho, por exemplo, vamos lá, 500 gramas de água a 100 graus Celsius. A gente sabe que a 100 graus Celsius, a água ela está mudando o estado, está passando do estado líquido para o estado gasoso. E aí eu forneço calor a essa quantidade de água, 500 gramas, até ela evaporar completamente. Qual é a quantidade de calor necessária para que isso aconteça? Vamos lá. Deixa eu colocar essas informações aqui para vocês verem. É um exemplo muito simples, tá? Bem, como está havendo mudança de estado, eu vou usar o quimala, Q igual a ml. A massa de água que está fervendo, eu disse que era 500 gramas. Quanto é o calor latente de vaporização da água? Mostrei essa informação aqui para vocês agora há pouco. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por gramas. Então, eu vou substituir aqui o calor latente de vaporização da água, que é 540. E aí eu preciso fazer essa conta, né? Olha só, a quantidade de calor necessária para fazer com que essa quantidade de água que está a 100 graus Celsius evapore completamente vai ser a seguinte. 5 vezes 4 dá 20.
vai 2, né? 5 vezes 5 dá 25 e 2, 27. Como eu tenho 3 zeros, 1, 2, 3. Ou seja, essa quantidade de calor vai ser 27,0 quilocalorias. Vou colocar calorias aqui também, tá bom? Ou seja, 270 quilocalorias, que é a quantidade de calor necessária para fazer com que 500 gramas de água, que está a uma temperatura de 100 graus Celsius, evapore completamente. Bem, pessoal, na próxima aula eu vou fazer mais uns exercícios envolvendo essa discussão, tá bom? O link da aula já vai aparecer aí em cima, vocês clicam e vai aparecer, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde assim que puder. Obrigado e até a próxima aula. Mais uma vez, bem-vindo ao Física em Toda Parte.